Na continuidade, nós abrimos aqui o index.html e aí nós vamos criar dentro de container, da div container, nós vamos criar uma outra div, no qual essa div ela vai ter uma classe row, porque vamos utilizar aproveitar o Bootstrap para trabalhar entre colunas, né? Lembrando que o Bootstrap ele trabalha num grid de 12 colunas e nós vamos colocar 4 produtos por linha, ou seja, dentro desse grid nós vamos dividir então em 3 partes, né? Vamos solicitar 3 colunas para que ele coloque 4 produtos por linha. E aí nós vamos colocar um ID chamado content, né? Que seria para representar o conteúdo da listagem. Então, vamos instanciar essa ID content, né? Então nós vamos fazer const content é igual a document.getElementById e nós vamos colocar aqui o nome content que estamos instanciando relacionado ao ID, né, dessa div. Então agora essa constante é a instância dessa div aqui. Tudo que a gente fizer em relação a ela vai ser modificado no documento. Nós vamos pegar também dentro de products, por isso que já está aqui, ele está aqui já importado, né, o arquivo products.js, porque dentro desse arquivo tem uma constante chamada products, que é onde está a listagem dos produtos, né, em um array de objetos, ou um JSON, podemos dizer assim, né. É óbvio que num ambiente real nós faríamos a partir de um Ajax, né, uma requisição, e aí ela pegaria essas informações através do back-end dentro do banco de dados e traria via JSON para a gente, né? Mas nesse caso nós estamos criando uma simulação disso. Então eu vou aproveitar esse processo, a constante, esse resultado dessa constante, que é a constante products, e eu vou então criar uma espécie de laço. Esse laço aqui eu vou utilizar para fazer esse laço o map. Tá? Map é um método do JavaScript que permite com que eu consiga criar um callback e dentro desse callback gerar um laço de informações a partir de arrays, né? Ele funciona geralmente com arrays de objetos ou arrays normais, vetores comuns, né? Existem outros métodos também que trabalham nesse contexto, como o exemplo do foreach, que nós vamos ver mais adiante, né? No intuito aqui nós vamos usar o map. Eu costumo usar arrow function, né, para poder trabalhar com o processo. Então eu vou criar aqui um atributo dentro dela, né, chamado f, que ali eu vou puxar todos os campos daqueles objetos, né, que existem dentro ali da constante products. Tá? Para vocês observarem como funciona, eu vou colocar aqui um console.log de f, para vocês verem como é que ele vai fazer a listagem dessas informações a partir disso, tá? E aí nós vamos entrar aqui no nosso... E nós vamos usar aqui um index.html. Não vai acontecer nada, porque ainda não mexemos com o contexto do documento, né? Vou dar um F12 aqui, vocês vão observar que no console existe então os objetos que estão dentro daquela constante. Eu acabei de listá-los. Então eu posso fazer uma concatenação a partir disso. Por exemplo, se eu referenciar aqui que esse f.title, que é um dos
né, um dos atributos ali do objeto, dos objetos ali existentes naquela constante, ele vai listar para mim todos os títulos, né, dos produtos que estão lá na constante products. Isso facilita bastante, então eu vou poder utilizar agora então uma concatenação. Vou fazer aqui um comentário, né? Vou deixar como comentário esse console, até mais para que é só para um teste, né? Só para fazer uma espécie de debug ali. Então eu vou preparar então uma concatenação utilizando um componente dois componentes do Bootstrap, o componente card, que vai ser o corpo de cada um dos produtos dentro da lista, né? Como foi mostrado no exemplo no início. E eu vou também utilizar o componente call_sm, que seria um componente que divide em colunas, né? Já mencionado anteriormente. Então nós vamos fazer, então, eu vou criar uma variável, porque como eu estou dentro de um laço e vai mudar o conteúdo o tempo todo, então eu vou utilizar uma variável e não uma constante. Tá? Para realizar a concatenação, eu vou precisar da minha concatenação literal. A concatenação literal permite com que eu escreva o HTML como se fosse normal, como se eu estivesse escrevendo lá dentro do próprio documento, né? Vou digitar as tags com aspas duplas e todo aquele processo, e inclusive eu consigo mesclar ele com o JavaScript, né? Com as variáveis do JavaScript. Esse tipo de concatenação literal é feita a partir da crase. Então eu tenho que abrir e fechar a crase, utilizando o símbolo de crase. Tá? Então eu vou criar aqui uma div. Essa div ela tem uma classe, percebe que não tem autocomplete, porque a ideia aqui não alcança o autocomplete dentro da crase, né? Eu vou colocar um SM3 para ele dividir em 4 itens por coluna. Desculpe, em 4 itens por linha, ou seja, são 4 colunas. E eu vou colocar aqui uma margem geral, né? Margem de todos os lados de 4 EM, tá? Que é que o Bootstrap costuma aceitar e que não estoura os alinhamentos, né? Por isso que ele tem até o número 5. Eu vou usar aqui eu já vou fechar aqui a minha div para não me confundir, né? E aí eu vou criar então os outros conteúdos, né? Eu vou criar aqui uma classe card, vou fechar ela. E aí eu vou abrir a imagem. E a imagem eu vou fazer o seguinte, as imagens estão dentro de IMG, da pasta IMG. E aí eu vou pegar aqui o nome das imagens, né? Como vai fazer um laço, então eu vou simbolizar através do JavaScript. Deixa eu fechar aqui, fica mais... Vou aumentar o tamanho. A partir do JavaScript eu consigo colocar esse dólar entre chaves, o conteúdo em JavaScript, vai ser FMG, que tem lá dentro dos objetos, né? São os atributos, um atributo dos objetos. Eu vou utilizar aqui a classe referente ao aqui eu vou colocar qualquer coisa no meu alt, por enquanto, para não é só uma simbologia, né? Aqui todo esse contexto que eu estou fazendo aqui com a div de forma um pouco mais rápida, né? Mas eu estou mostrando toda a construção. Justamente aqui é o card body, né? O corpo do meu card. Estou mostrando essa construção aqui justamente, mas tudo isso tem na documentação do Bootstrap. Então eu não vou ficar explicando muita coisa, muito contexto, mas algumas coisas são necessárias. Então aqui eu estou criando o corpo, né? Então vai ter uma imagem em cima e agora vai ter um corpo
E aí eu vou referenciar aqui esse corpo é um H5, né? Vai ser uma fonte mais forte para fazer a descrição. Então, F-title, que vai ser o título, né? Eu vou criar um P. E aqui vai representar o texto, né? E aqui vou colocar dentro desse texto a marca do produto. Vou fechar aqui. Eu vou tirar uma cópia, porque ele vai repetir, né, o mesmo conteúdo, só vou colocar aqui o preço. E, por fim, vou fazer o botão, né? Criar um botão aqui, vou criar com na verdade, esse botão eu vou colocar o Products, que é a página, é o Products HTML, que é a página HTML, e vou colocar esse conceito aqui vai ser interessante, porque estou inclusive emulando também uma rota, né? Uma espécie de rota, né? E então, como podem ver aqui, eu vou jogar aqui um parâmetro para dentro da URL a partir do arquivo products.html, né? Como se fosse um parâmetro de rota ali. E eu vou colocar a variável id como parâmetro e depois eu vou jogar aqui Poderia fazer de outra forma, né? Aqui eu só estou criando uma situação que seria como se fosse real. É óbvio que lá no JavaScript, como não estamos utilizando nenhum servidor, não temos nenhum back-end para receber isso, eu vou receber isso a partir do arquivo products, e nesse contexto eu vou puxar esse valor aqui da ID do produto para depois referenciá-lo lá, né? Mais especificamente. Mas quando chegar lá, nós veremos esse contexto, né? Então, sem pressa, estou aqui. E aí, então, adicione ao carrinho. Então, criei aqui um botão. Criei o meu contexto. Ok? E aí, agora, no final dessa concatenação, que é o prod, né? Eu vou, então, pegar a minha instância content, colocar um inner HTML e eu vou adicionar, né? Lembrando que o HTML ele sobrepõe, né? O conteúdo o inner HTML sobrepõe o conteúdo de qualquer instância, né, feita dentro do documento. Então eu coloco mais igual justamente para poder ele não sobrepor, né, esses itens. E aí ele vai fazer uma repetição, ele vai repetir todo esse card aqui dentro dessa variável e vai jogar dentro do meu content. E aí automaticamente é como se eu estivesse forçando, né, um HTML dentro da div content. Tá? Aqui costumamos utilizar dentro do map um submétodo chamado join, tá? E eu coloco ele vazio, justamente para ele não utilizar de caracteres. Às vezes ele acaba pegando alguns caracteres como underline ou traço,
e mesclando ao meio do processo. Então aqui eu evito essa concatenação, né? Esse tipo de concatenação. Principalmente quando a gente concatena itens. Tá? Só isso. Olha que maravilha. Só esse conteúdo já vai fazer a listagem do processo. Vamos verificar então. Eu vou voltar aqui. Eu vou dar um Ctrl, né? Olha que maravilha. Você viu que rapidinho? Então agora nós... Ó, foi dividido aqui, tá? Desculpa, eu falei que ia dividir em 4, mas não dividiu em 4, dividiu em 3 colunas, né? Foi o que foi dito ali dentro do, né? Foi o que foi pedido aqui, ele dividiu realmente. Desculpe, eu acabei falando que ia dividir em 4 colunas, falei várias vezes isso, mas na verdade não, ele dividiu em 3, tá? Eu dei uma viajada, isso é normal dentro da caverna da web. Vamos lá então. Então aqui está em 3 colunas, lindo e maravilhoso, menino maravilhoso. E vamos para a próxima parte do nosso tutorial, que é ao clicar aqui, né? Tanto é que quando eu clico, ele obviamente não vai produzir nada, que eu não criei nada dentro de produtos. Ele abre o produtos.html e ele coloca aqui um id igual a 1, né? Então isso já vai ficar certinho, ok? Então até o próximo capítulo com Caverna da Web e JavaScript.